Glória a Deus. Irmãos, eu quero iniciar a primeira mensagem no ano. Ontem nós começamos o culto 10 horas, meia-noite e pouco nós terminamos, né? E eu espero, assim, por graça e misericórdia de Deus, que aquilo que foi falado e pregado tenha alcançado os corações das pessoas que estavam aqui presentes. Porque às vezes a gente fica numa série de indecisões, e a indecisão é uma coisa tão ruim na vida da gente, porque para a gente tomar uma decisão, a gente quer ter a certeza que a decisão que a gente vai tomar, ela é correta, ela é certa, ela principalmente quando nós somos servos de Deus, tudo que a gente vai fazer, a gente fala com Deus, não é verdade? E muitas vezes a gente quer tomar uma decisão falando com o Senhor, e a gente às vezes quer obter uma resposta rápido, mas porque às vezes a gente está envolvido emocionalmente naquilo que a gente vai fazer, às vezes a gente fica um sentimento, uma confusão dentro dos nossos sentimentos, não sabe se é para fazer, se não é para fazer, se é para esperar, se é para deixar, se não é para se preocupar. Então, e às vezes a gente fica indeciso. Mas uma coisa que nós não podemos ter indecisão, de forma alguma, de maneira nenhuma, é quando nós ouvimos o chamado do Senhor. E geralmente muitas pessoas, elas dizem assim: Deus não me chamou ainda, eu não senti de Deus ainda. Irmão, Deus não quer dizer que Ele não faça isso, que Ele não trabalhe em sentimentos, não quer dizer isso. Mas o Senhor Deus, Ele trabalha na razão da palavra dEle, na verdade da palavra dEle. E quando Deus está nos chamando, quando é que Deus está nos chamando? A Bíblia fala assim que Ele está à porta do nosso coração e está batendo. Ora, eu nunca senti Deus chegar no meu coração e bater lá dentro. Faz favor aí, Ele batendo aqui. Eu nunca senti Ele batendo aqui dentro assim. Não senti. Não é isso que a Bíblia, não é essa interpretação correta e certa. Deus, Ele bate à porta do nosso coração a partir do momento em que Ele está nos chamando, nos está convocando. Isto é, no momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, no momento em que Deus, Ele fala conosco através da palavra dEle, Nós podemos sim, ao ouvir a mensagem da palavra dEle, fazer uma prova quando esse chamado tem alguma missão específica, podemos fazer. Mas quando estamos sendo chamados para a salvação, quando nós ouvimos o Senhor usando a palavra dEle e usando alguém para falar da palavra dEle e para transmitir a palavra da salvação, nós não podemos ficar titubeando, nós não podemos ficar com dúvidas, nós não podemos ficar indiferentes, nós não podemos ficar com o nosso coração, será que Deus está me chamando? Deus está chamando a partir do momento que você ouve a mensagem dEle. Quando você ouvir a mensagem do Senhor, não endureça o teu coração, né? A mensagem é essa: não endureça o teu coração. Então, o Senhor, quando está nos chamando para a salvação, nós não podemos endurecer o nosso coração, porque está em jogo ali a nossa salvação eterna ou então a nossa perdição eterna. Por quê? Porque nós não sabemos, nós não somos donos do amanhã. O amanhã não nos pertence, não tem como. Eu espero viver os 365 dias aqui do novo ano. Eu espero viver. Mas está no meu poder isso? Está no seu poder isso? Está no poder de cada um de nós? Não está. Isso está além de nós. Então, é muito justo, é muito correto,
é muito perfeito se nós vivermos dia a dia na presença do Senhor, esperando, aguardando, não aguardando qualquer momento trágico de chamado, mas estar preparado para tal coisa. É uma coisa correta, uma coisa certa. Eu vou assim usar uma ilustração, talvez isso possa nos acalentar. Desde há muito tempo mesmo, o meu pai tinha uma preocupação. E a preocupação dele era a respeito de comprar um terreno no cemitério, como na verdade ele comprou. E nós, quando éramos jovens, falamos, mas para que isso? Sabe, para que isso? Como se aquilo fosse uma coisa, não fosse da vida. Como se aquilo fosse gastar um dinheiro à toa. Né? Como se aquilo não tivesse utilidade alguma. Né? Mas ele comprou, ele está sepultado nesse terreno, a minha mãe está sepultada nesse lugar. Nós pagamos, eu e meus irmãos pagamos o plano funerário e pagamos a manutenção desse lote lá no Jardim dos Ipês, lá em Jundiaí, no cemitério. Nós pagamos. É coisa da vida, é você se precaver para uma coisa que você queira ou não vai acontecer, vai suceder, né? Ou dura a pessoa não fazer nada aí, sabendo que vai acontecer isso, não saber nada, depois morre, aí a família fica numa dificuldade tão grande, tão difícil, né? Porque a pessoa não se preveu, não se precaveu, e às vezes a família tem que desembolsar uma quantia enorme, porque a coisa que é feita antecipadamente, você pensa para fazer e você então planeja tal coisa. Mas quando acontece de repente, sem ter nada preparado, e você tem que fazer, você gosta ou não gosta, e mesmo que custe caro, você vai reclamar, mas você vai ter que fazer, não tem outra coisa, né? Então, é isso, é uma decisão correta, uma decisão acertada, uma decisão correta, acertada, mesmo que a gente estando numa idade de incompreensão, por não ter a experiência devida da vida, a gente acha que aquilo é inacreditável. Deus me livre, né? Como se isso não fosse acontecer com ninguém, como se nunca fosse enfrentar isso. Então, as decisões, às vezes, que nós tomamos, meus irmãos, elas são muito importantes para o amanhã. E a maior de todas as decisões que nós podemos tomar com respeito ao amanhã é aquilo que Deus nos oferece em Cristo Jesus, que é a salvação da nossa vida, a salvação da nossa alma. É mais importante do que tudo mais, Assim como o Senhor chamou aqueles 12 homens, assim como o Senhor chamou no decorrer da vida outros tantos homens, primeiramente para serem discípulos dele, primeiramente para aprender com eles. Posteriormente, o Senhor trabalhou a vida deles e proporcionou a eles ministérios. Eles receberam um chamado do Senhor, né? Já haviam recebido um chamado para a salvação, e agora eles recebem um chamado para o ministério, E eu quero falar de um chamado que aconteceu na vida de um homem, não no Novo Testamento, lá no Velho Testamento. Um homem que ele é chamado de o profeta missionário. O homem que escreveu o livro mais grosso, o maior livro, o mais volumoso do Velho Testamento, que foi Isaías. Isaías, ele era tido como profeta missionário, porque ninguém mais do que ele falou a respeito da vinda de Jesus Cristo. Ninguém mais do que ele escreveu a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, isso de 700 a 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Aquela profecia que nós comemoramos dia 25, Natal, mas nós comemoramos antes, né? Fizemos a peça aqui, foi maravilhoso. Mas no dia 25, comemoramos o nascimento dele, né? E lá em Lucas está escrito, Marcos está escrito, Mateus está escrito,
do nascimento de Jesus. Isaías, no capítulo 9, ele fala lá, mais de 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele falou a respeito, e a virgem conceberá, e dará à luz a um filho. Olha que coisa magnífica, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Um homem que era ligado com Deus, um homem que ele estava à disposição de Deus. Mas como é que ele se tornou uma pessoa que estava à disposição de Deus, ao ponto de Deus usá-lo dessa forma, ao ponto de Deus usá-lo dessa maneira? Quero ler um versículo aqui na palavra de Deus com você. No capítulo 6 do livro de Isaías, Isaías também faz parte dos profetas maiores. Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel foram as pessoas que profetizaram por um tempo maior, profetas maiores. Está escrito no capítulo 6, versículo de número 8, assim: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Aí, irmão, havia uma missão, algo a ser feito, E a pessoa que havia sido escolhida por Deus, ele não estava pronto para fazer esse algo, mas ele foi escolhido por Deus. Assim como Deus também chamou os seus discípulos e os tornou apóstolos, assim também acontece com o chamado de todas as pessoas, primeiro para a salvação e depois para serem anunciadores da salvação. Ninguém pode pregar a salvação se esta não for verdade na vida dele. Eu vou repetir isso para vocês. Sabe por quê, irmão? Porque se eu falar da salvação e a salvação ela não for verdade na minha vida, a palavra que eu vou falar vai estar saindo apenas do meu saber. Não é verdade em mim, porque o Espírito Santo não confirma essa verdade em mim. O Espírito Santo, ele não confirma aquela palavra falada no coração da pessoa, porque não é verdade na vida daquele homem, na vida daquela pessoa, na vida daquele pregador, daquele anunciador. Quando você fala da salvação, e a salvação sendo verdade em sua vida, e o Espírito Santo confirmando que aquela palavra é verdadeira em você, não que ela deixa de ser verdade, ela não é verdadeira em você, e você anuncia, muito difícil a pessoa ser alcançada por aquela palavra, muito difícil, mas quando a salvação é verdade na sua vida, e você, ao transmiti-la, ainda que ela não venha trazer resultados imediatamente, mas com certeza trará resultado, porque ela não vai sair da boca do ungido à toa, não vai sair da boca da pessoa que está pronunciando-a à toa, mas essa pessoa está pronunciando por causa de um mandar do Senhor, por causa de uma autoridade que o Senhor lhe deu. O Senhor o autorizou a falar no nome dEle, a pregar no nome dEle, a anunciar no nome dEle. Então é verdade nele e é verdade no coração daquele que vai ouvir. Vai ser verdade no coração daquele que vai ouvir, vai sair ungida a palavra. No ano em que morreu o rei Uzias, ele era filho de Amazias, ele era corregente com seu pai no reino de Judá, no reino do sul, e esse Uzias,
ele reinou por 52 anos. 52 anos. E a Bíblia nos fala que assim como o pai dele, o pai dele foi um homem muito próspero, muito abençoado. E por que que o foi? Porque o pai dele, de princípio, era um homem temente a Deus. Era um homem guardado pelo Senhor e era um homem que buscava constantemente a face do Senhor, e a prosperidade veio de Deus para a vida desse homem, como que se estivesse legitimando o reinado dele, como se estivesse em conformidade com o reinado dele, uma prova de que Deus estava com ele. Mas, irmãos, quando a Bíblia fala assim, que às vezes a riqueza ela atrapalha a vida do homem, verdadeiramente atrapalha. Muitas pessoas, amados, eles começam magnificamente bem, são tremendamente abençoados pelo Senhor, mas acontece com eles o que aconteceu com Amazias, pai de Uzias. Chegou um momento na vida dele que ele parou de dar glória a Deus, parou de buscar ao Senhor, imaginou-se como Nabucodonosor fez, que tudo que ele havia conquistado foi força dele, e o reino dele foi definhando até ele morrer, e o filho Uzias então entrou, tornou-se o regente maior do reino de Jerusalém, reino de Judá, reino do sul. E Uzias, irmão, ele começou também a desenvolver o reino dele com muito temor ao Senhor, talvez porque ele viu o que aconteceu com o pai. Então ele começou com muito temor ao Senhor, e Deus foi abençoando a vida dele. Eu posso fazer uma análise para você daquilo que às vezes eu penso, não é generalizando, mas em algumas circunstâncias sim acontece. Deus, ele não pode dar bens para alguém, porque se dar bens para essa pessoa vai se esquecer dele, e ele sabe, porque ele conhece o coração dela. Às vezes a pessoa, porque compra um carrinho, ele já se afasta da igreja. Às vezes a pessoa, porque ele conquista qualquer coisinha aqui, ele já faz. Então, ele esteve na igreja para conquistar alguma coisa, ele esteve na igreja para ganhar alguma coisa, para Deus lhe abençoar materialmente. Essa era o propósito dele, essa era a finalidade dele. Irmãos, o rei Uzias, ele tornou-se rei foi rei durante 52 anos. E aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com o pai. Foi abençoado grandiosamente, mas de repente, sabe, aquelas pequenas coisas que vão surgindo, sabe, aquelas coisas que a pessoa assim, outrora ela repulsava aquilo, mas aos poucos ela vai abrindo o coração dela e vai alimentando determinadas coisas, alimentando, vai concedendo determinados desejos e tal, a hora que ele abre o olho, isso é, se ele conseguir abrir o olho, ele já está muito longe, muito distante de Deus, Então, se as vossas riquezas aumentam, não coloque nela o teu coração. Se você progride, se você prospera, não coloque nessas coisas do teu coração. Não coloque, mantenha-as no devido lugar, e você fique no devido lugar diante do Deus Todo-Poderoso, diante da majestade suprema, diante da majestade gloriosa, diante da majestade santa. E o que aconteceu, irmão? O profeta Isaías, ele estava sentindo o chamado de Deus, mas Deus precisava fazer alguma coisa nele, na vida de Isaías, para que
aquilo para qual Deus o chamou a fazer, ele estivesse assim encaixado, estivesse assim. Eu estava falando, se não me falha a memória, sexta-feira, a respeito do vaso na mão do oleiro, sabe? O oleiro tem uma definição para cada vaso chamado e para cada vaso trabalhado. Ele tem uma finalidade, e a finalidade não é deixar o vaso vazio, a finalidade é encher o vaso. Encher o vaso. Imagine você, se esse vaso estivesse aqui sem essas flores, ou aquele estivesse ali sem aquela folhagem ali. Imagine você, ele estaria ali, mas não estaria com o propósito para qual o oleiro o fez. O fez para colocar folhagem, pois o fez para colocar flores, e ele está sem flor. Então, quando Deus nos chama, antes de Ele colocar em nós aquilo que Ele quer que a gente faça, primeiramente Ele vai nos tratar, para que nós venhamos a nos identificar com aquilo para o qual Ele nos chamou, para só então podermos sair e anunciar. Então, para demarcar o tempo, Isaías disse assim: no ano em que o rei Uzias morreu. O que tem o ano que o rei Uzias morreu? O que tem? Mas para demarcar que tempo foi, quando foi. O rei Uzias, ele era rei de Judá. No ano em que ele morreu, né? Não diz a data, não diz o dia, foi no ano que ele morreu. No ano que ele morreu, Isaías fala aqui, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, aleluia, o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com outras 2 eles voavam. Eles voavam. Com 2 eles cobriam o rosto. Tem significado nisso, viu? Com 2 eles cobriam o pé, e com 2 eles voavam. E eles diziam um para o outro: ó, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. Os anjos voando em torno do trono de Deus e falando, os serafins, um para o outro, um para o outro, um para o outro. E Isaías, ele teve essa visão. Ele teve essa visão. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Irmão, os serafins dizendo uns para o outro: santos, santos, a voz deles era tão poderosa, que tremia as portas. Eu não sei aonde é que eu estava, eu não me recordo. Eu sei que eu estava conversando com alguém, não sei se estava visitando alguém, eu estava sentado numa cadeira, irmão, de repente teve um trovão, mas um trovão que tremeu o lugar onde eu estava. Pensa né? A Bíblia fala, irmão, que a voz do Senhor faz tremer a terra. A voz do Senhor faz tremer a terra. A Bíblia fala que a voz do Senhor é mais poderosa do que o barulho das grandes águas. Mais poderosa.
Amém? Amado, o teu Deus, ele não é fraquinho. Mas ninguém faz ele fazer o que ele não quer fazer. Ele é tremendamente poderoso, ele não se sujeita a ninguém. É ele o soberano. Sabe o que é soberano? Quem está acima de tudo. É ele que faz aquilo que lhe apraz. E ele não faz o que os outros, que as pessoas querem que ele faça. Ele faz aquilo que lhe apraz. Faz aquilo que ele tem vontade. E foi da vontade dele chamar você, chamar a tua família, chamar a tua casa para a presença dele. Foi a vontade dele. Você merecia? Lógico que não, nem eu também. Ninguém merecia absolutamente nada. Mas aprove a ele. Você não acha que tem muitas pessoas que são melhores do que nós no mundo? Pessoa de uma bondade imensa, pessoa de um coração desse tamanho. Tem sim. Mas Deus nos chamou, ponto final. Não por nossa bondade, não por nosso querer, não pela nossa vontade própria. Ele chamou-nos. Então, Isaías, irmão, olha só o que a Bíblia fala. O templo ficou cheio de fumaça, isso é de glória. De glória. Então gritei, ai de mim! Olha a situação que ele se enxergou diante daquilo que ele viu. Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando você vê a santidade do Senhor, quando você se depara com a santidade do Senhor, você vai ver o quão sujo você é. Você vai ver o quão imundo você é. Amado, nós estávamos cantando aqui com as luzes todas apagadas, só que a central acesa. Chega uma pessoa lá nos fundos, eu estou aqui, e eu tento olhar para ver se reconheço quem é, e tenho dificuldade. Por que eu tenho dificuldade? Porque está escuro. Se nós apagarmos todas as luzes aqui, todas as luzes, e de repente chegar uma pessoa aí, que é um mecânico e que esteve trabalhando o dia todo, e ele não deu tempo de ir para a casa dele, e ele vem, ele chega aqui na igreja, as lâmpadas estão todas apagadas, você não vai conseguir discernir a roupa que ele está vestindo. Você pode perceber que ele está vestido, mas não percebe a roupa, nem a cor dela, está tudo apagado. Mas na hora que acende, você vai ver que ele está com o traje de trabalho dele, com toda a honra, estou apenas mostrando o que a luz faz, nos faz enxergar. Então, o Senhor é a luz do mundo. Quando nós chegamos diante dele, quanto mais perto dele estamos, quanto mais enxergamos a santidade dele, quanto mais nos aproximamos dele, mais enxergamos o quão santo ele é e mais enxergamos quão pecador nós somos. Por isso tem muita gente que não quer se aproximar do Senhor, quer ver uma distância, quer viver uma distância. Aquelas pessoas que seguiam a Jesus, uns vinham pertinho dele, esbarravam nele. Tem outros que ficavam lá fora. Eu não, vou chegar perto dele, vai falar tudo da minha vida aí, ó. Como se o Senhor não soubesse, mesmo estando longe. Então, Isaías, irmão, ele se sentiu assim. Ele sentiu que aquilo que ele haveria de receber do Senhor, ele não estava apto para exercer.
Não estava apto. Ele diz aqui assim: então eu gritei: ah, meu Deus, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele gritou assim, quando ele se autoconheceu e quando ele proclamou diante do Senhor a situação dele, sabe o que Deus fez na vida dele? A Bíblia nos fala assim: logo um dos serafins voou até mim. Voou. Coisa maravilhosa, irmãos. O serafim voou até onde ele estava. E veio fazer o quê? Veio trazendo uma brasa viva incandescente, que havia sido tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado será perdoado. Então ele foi o quê? Purificado. E estando purificado, ele abriu o entendimento, abriu a razão, abriu o conhecimento, abriu o entendimento. E ele percebeu que ele estava sendo chamado para uma missão especial, uma missão magnífica, uma missão maravilhosa, e que Deus confessou a ele: olha, existe uma obra a ser feita e eu não tenho ninguém para fazê-la. Existe uma obra a ser realizada e eu não tenho ninguém que a faça. Não tenho ninguém. E olha, irmão, diz aqui assim, ó: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Querido, talvez você esteja gastando toda a sua energia você esteja gastando com as coisas relacionadas a você mesmo. Pouquíssima energia sendo gasta com as coisas relacionadas com o reino de Deus a qual você pertence, a qual nós pertencemos, por qual nós devemos lutar e batalhar, por qual nós devemos angariar outras pessoas, conquistar outras pessoas, para que elas também venham a conhecer a Jesus como você o conheceu, como Senhor e Salvador. Qual foi a reação de Isaías quando ele ouviu o chamado? Eu tenho uma obra para fazer. Você se lembra do apóstolo São Paulo, que ele dizia assim, ó: eu me fiz de tudo para com todos, para que de alguma forma eu possa ganhar alguém. Com os gregos eu falei, com os israelitas eu falei, com os romanos eu falei, com amigos eu falei, com inimigos eu falei. Eu me fiz de tudo para com todos, para ver se eu conseguia ter sucesso na pregação e ganhar alguém e trazê-lo para a luz de Cristo. Tamanha é a importância que Paulo dava para as pessoas perdidas, porque um dia ele o foi, mas ele viu também o rei, e ao ver o rei o qualificou para ser um pregador, um anunciador das boas novas. Irmão, o Senhor salvou você com uma boa nova, e você está fazendo o que com esta boa nova que o Senhor te salvou? O que você está fazendo com esta boa nova com a qual o Senhor te salvou?
Alguém veio e alguém anunciou para você: eu trago boas novas para ti, boas novas de salvação. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, que morreu por você, e é nele que você vai ter a vida eterna, e esta é a boa nova que veio do céu, para enriquecer a tua vida. E você aceitou esta boa nova, porque alguém a repartiu com você. E com quem que você está repartindo ela? Com quem? Isaías, quando ele viu a urgência de Deus chamá-lo à presença dele, de mostrar para ele: Isaías, eu não posso capacitar você da forma como você está, eu não posso enviar você do jeito que você está, porque você não vai se identificar com a palavra que eu vou colocar na tua vida. Primeiramente eu preciso fazer algo no teu coração, primeiramente eu preciso fazer algo nos teus lábios, primeiramente eu preciso te santificar, porque aquilo que você vai falar é santo. Aquilo que você vai transmitir é santo. Aquilo que você vai anunciar é santo. Amém? Então, quando Isaías escuta, irmão, quando ele escuta, irmão Ricardo, quando ele escuta o Senhor falar assim: mas espera aí, agora ele estava purificado, não adianta ter falado antes. Não adiantava ter falado antes, precisava falar no momento em que ele estava se identificando com o Senhor. Então ele disse assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Eis-me aqui, envia-me. Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Glória a Deus. Amém, amado? Bendito seja o Senhor Deus. Eu poderia vir trazendo aqui o capítulo 6 todinho, que eu li, estudei, que é magnífico, que é maravilhoso. Mas eu quero chegar com você nisso aqui. Você foi chamado pelo Senhor para salvação. Você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Mas, irmão, o Senhor quer que essa mesma boa nova que você recebeu, você também possa transmitir a alguém que esteja precisando, como você estava precisando, como todo homem precisa. O que você vai fazer? Eis-me aqui, e estou fugindo. Eis-me aqui, Senhor. Purificou os meus lábios, purificou a minha vida com o teu sangue. Me identifico contigo porque eu faço parte do teu corpo e tu és a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Glória a Deus. Você sabe quantos anos Isaías tinha? Você sabe quantos anos Paulo tinha? Você sabe quantos anos Pedro tinha? Quantos anos João tinha? Quantos anos... Eles não tinham todos uma mesma faixa etária, não. Um era bem jovem, como jovem era Timóteo, que recebeu a carta pastoral de Paulo, bem jovem, muito jovem. Outros eram de meia idade, outros tinham uma idade já avançada. Deus, Ele chama cada um e Ele capacita cada um segundo a necessidade que essa pessoa tem de ser capacitada para se identificar com a mensagem que Ele vai transmitir, a mensagem que Ele vai levar, a mensagem que Ele vai pregoar, a mensagem que Ele vai falar para o primo, a mensagem que Ele vai falar para a mãe, a mensagem que Ele vai falar para o pai, a mensagem que Ele vai falar para a tia, a mensagem que Ele vai falar para o vizinho, a mensagem que Ele vai falar para o amigo do trabalho, a mensagem que Ele vai falar para o amigo onde Ele presta serviço, a mensagem que Ele vai transmitir aos seus funcionários.
Não importa. Não importa. Reparta as boas novas. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Eu me recordo, não sei exatamente a data. Não sei exatamente a data. Talvez alguém vai se lembrar melhor do que eu. E eu tinha assim no meu coração, irmão, um desejo grande por missões. E me bateu um desejo muito forte no meu coração para ir para a Argentina. E eu estive na Argentina, eu e minha família, estivemos lá. A Igreja Quadrangular na Argentina, eu fui numa convenção, fui levado a pastor da Igreja Quadrangular na Argentina, estava tudo preparado, fui com a minha família lá para procurar colégio para os meninos, eles eram bem pequenos, né? Eu e minha esposa sempre do meu lado, mulher muito corajosa, mais corajosa do que eu, na verdade. Muito determinada, muito firme, sabe? E a gente estava pronto, estavam procurando já, e já íamos procurar casa, já íamos, né? Mas de repente a porta fechou. Muitos diziam para mim: você é louco, rapaz, você construiu uma igreja daquele tamanho, trabalhou não sei quantos anos lá, e vai deixar tudo aí e vai embora. Eu disse para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Estive lá, preguei na praça, na cidade de, não me lembro se é Santa Fé, não lembro. Tem um senador, um deputado federal chamado Sóstene Cavalcante. Eu estive na casa dele lá porque ele foi missionário, estava ele e a esposa e uma ou duas crianças, pequenininho lá. Estive na casa dele e ele falou assim, eu falei, eu queria pregar lá na praça, vamos lá, você fala em português e eu traduzo. E eu comecei a falar, eu estudei um pouco de espanhol, e eu comecei a falar em espanhol, eu preguei a mensagem toda em espanhol. Eu não sei o que vai acontecer, mas foi semeada lá. Não sei, né? Porque eu me coloquei à disposição do Senhor. Me coloquei. Não foi possível, não sei porquê, mas Deus sabe e Deus sempre tem razão. Amém? Deus sempre está certo, sempre tem razão. Creio que Ele tinha os motivos dele para não permitir a nossa ida. Talvez tenha nos permitido ir até um certo ponto para ver se a gente realmente iria. Talvez, né? Talvez. Mas a gente foi e glória a Deus, Deus nos abençoou. Por isso eu quero dizer para você, o Senhor não vai mandar você para lá, para cá. Onde você está, no lugar onde você está. Seja um servo do Senhor ali e diga para as pessoas a respeito de Jesus. Somente isso. Amém? Deus te abençoe. Olha aqui, Val. O irmão João, marido da irmã Nair, trabalhou com você? Que você convidou para vir para a igreja? Então, ele veio, está aí na igreja, a esposa dele veio, hoje eles não estão aqui, mas vieram no sexta, no trabalho, convidou a pessoa, falou de Jesus, a pessoa está aí, né? É um fruto, né? É um fruto. Então é muito importante, irmão, é muito importante a gente abrir a boca e falar do amor de Deus. Não ter timidez, não ter medo, o Senhor é contigo. Amém?